Vocês já conseguem ver? Sim. Ah, tá, Matheus. Eu pensei que você ia ler para eu ler, né? Vamos lá. Desculpa. Pessoal, sejam bem-vindos à nossa quarta semana acadêmica. Gostaria de pedir, por favor, que mantenham as suas câmeras e seus microfones desativados. As apresentações elas serão gravadas e serão disponibilizadas nos canais oficiais do Instituto Federal do Rio de Janeiro. O chat deverá ser usado apenas para relatar as dúvidas relacionadas aos trabalhos apresentados, e os certificados eles serão enviados 60 dias após o término do evento. Desejamos a todos um excelente evento. Bom, vamos dar início à nossa apresentação. Eu sou João Paulo Cardoso, sou servidor aqui do campus do Instituto Federal de Resende. Eu estarei aqui mediando esse momento. Para essa atividade eu convidei meu amigo, né, Lucas Pérez Almeida, com quem eu pude estudar e trabalhar, para falar um pouco da sua experiência acadêmica e profissional. Antes de passar a palavra ao Lucas, eu vou apresentá-lo a todos, depois o Lucas, se quiser, ele complementa. Mas o Lucas é mestre em Engenharia Industrial pelo Instituto Politécnico de Bragança, é engenheiro mecânico pelo Centro Federal de Tecnologia, o Celso Cove da Fonseca, Cefet, e ele é técnico em Eletrotécnica pelo Instituto Federal do Rio de Janeiro. Lucas, então eu passo a palavra a você, né? Acho que essa proposta dessa atividade aqui hoje é uma conversa com as pessoas aqui, para que você possa apresentar um pouco da sua história, um pouco do que você conseguiu aí alcançar, né? E como você conseguiu isso, expor aí os caminhos, os requisitos que você teve que enfrentar na faculdade e orientar, né? São jovens que daqui a 2, 3 anos, alguns até menos, já estão entrando na faculdade e podem ter a sua orientação, ter as suas dicas aí para que eles possam aproveitar essas oportunidades. Sim, pessoal, boa tarde. Para mim já é boa noite, né? João já fez o trabalho, já me apresentou. Me chamo Lucas Pérez Almeida, tenho 26 anos, nasci no Rio de Janeiro, sou do Rio de Janeiro, da cidade de Nova Iguaçu. O João é um amigo meu, nosso primeiro contato foi no IF de Paracambi, só que aí a nossa amizade se estreitou e a gente teve uma experiência profissional juntos também. E aí o João já faz parte da minha família, já conhece meus pais e eu da família do João. E aí o João agora veio a calhar de trabalhar no IF, agora campus Resende, né? Quando a gente estudou junto foi no campus de Paracambi. E o João me convidou para estar trazendo essa palestra para vocês. E uma palestra, na verdade, a proposta é uma conversa com vocês. Eu montei aqui um roteiro, um cronogramazinho que eu quero mais ou menos seguir para falar desse caminho que eu trilhei. A intenção é fazer que não seja muito extenso e que seja uma conversa. Que aí, caso tenha alguma dúvida, surja alguma dúvida, vocês fiquem à vontade, tá? Podem colocar aqui no chat que aparece para mim. E no final também a intenção é abrir para conversa e aí deixar vocês livres para pergunta e deixar vocês livres para vocês perguntarem o que vocês quiserem. Então, o meu projeto IF, ele começou, na verdade, no meu último ano do meu ensino fundamental. E aí foi uma decisão tomada por mim e pelo meu pai, né, em conjunto, na época eu devia ter 13, 14 anos, e a gente decidiu que a melhor opção para mim seria cursar o ensino médio junto com o técnico em uma escola pública. E foi quando eu, paralelo ao meu ensino fundamental, meu último ano, eu fiz também um pré-técnico. E aí foi um ano onde eu me preparei também para entrar numa escola técnica. Aí eu tinha dois focos. O primeiro que era o Cefet Nova Iguaçu, que o Cefet Nova Iguaçu, além de graduação, também tem o ensino médio técnico. E
o FRJ também era uma opção, né? FETEC também era outra. Então, eu prestei um curso para essas 3 instituições. A princípio, eu passei para o Cefet Nova Iguaçu, só que eu consegui só vaga para o técnico, não era o integrado, e comecei até a cursar, lá era eletromecânica, só que eu teria que fazer o ensino médio por fora. E aí, então, consegui a vaga integrada no IFRJ. Qual era a dificuldade do IFRJ? Que era o campus Paracambi, era a primeira distância, né? E eu iniciaria só no meio daquele ano, que era 2009. Mas por fazer, por ser integrado, por cursar médio e técnico junto, eu optei por isso, foi a escolha que eu tive. E comecei, então, a cursar eletrotécnica em Paracambi. E, como eu disse, tinha as dificuldades iniciais de distância, de horário, os horários mudavam o tempo inteiro, né? E no IF, para quem veio de escolas no ensino fundamental ainda, o IF já começa sendo bem puxado, né? Já é algo uma faculdade pública, uma instituição pública, onde o pessoal, os professores já cobram bastante, mas você, com o passar do tempo, vai desenvolvendo lá também, vai aprendendo muito. E você chega no seu último ano de IF. E nos moldes antigos, eram 4 anos, o último ano era só o técnico à noite, e você poderia trabalhar, para possibilitar que você trabalhasse, estagiasse de manhã e de tarde. E aí, uma palavra que eu quero focar muito nessa conversa que eu vou ter com vocês é a questão de oportunidade. Então, a gente se vê muito jovem ainda, tendo a oportunidade de ter uma primeira experiência profissional. No meu caso, do João também, que a gente entrou junto a gente embarcou junto nessa experiência, a gente conseguiu um estágio na Procter Gamble, que hoje tem uma planta em Paracambi, só que na planta do Rio, e uma empresa gigante, uma das líderes mundiais na área dela, no segmento dela. E a gente, então, muito novo, né, teve a experiência de entrar numa empresa multinacional, ter essa oportunidade, e lá você aprende muita coisa. E aí, em empresas multinacionais gigantes, assim, você tem um senso de segurança, um senso de qualidade, de procedimento, começa a conhecer pessoas, né, a ter interações pessoais. Então, essa primeira oportunidade profissional que o IF te dá, e ela é muito válida. Eu não sei agora como é que são os moldes, eu fiquei sabendo que alteraram um pouquinho os moldes, né? Agora a intenção é que seja 3 anos, que você estagie depois, mas se não me engano o estágio ainda é uma prática obrigatória para obter o diploma, e é muito válido. E aí, um estágio no técnico, depois pode virar uma efetivação. Eu, por exemplo, e João Paulo, nós fomos efetivados, e aí, para a época, para quem tinha 17 anos, a gente tinha um salário de quase R$ 3.000, né, que dá uma certa comodidade, principalmente para quem vive com os pais, e além do seu desenvolvimento pessoal e profissional. Eu conversando com o João antes, o João me comunicou que o IF ele tem alguns convênios com instituições fora do Brasil, mais voltados para a graduação e para pós. Mas existe sim um convênio para o IF. O João falou que depois vai disponibilizar esses links para vocês, explicando sobre os convênios. Mas é interessante, já estar antenado quanto a isso, porque lá na frente as oportunidades vão aparecer e a gente tem que estar preparado, né? Seja por data, seja por pré-requisito. E aí, tendo essa primeira oportunidade profissional, você explora, né? É um novo mundo, um mundo que você ainda não conhece, que você vem só de estudo, e aí você começa a trabalhar, colocar a mão na massa. E aí, como eu disse, eu e o João, a gente teve a proposta de a gente ser efetivado na Procter Gamble. Ambos aceitamos a proposta. E aí foi quando me surgiu. Aí no meu último ano de F, eu prestei o Enem, né, o vestibular, para fazer a faculdade. E aí, o que eu recomendo para vocês agora, de princípio já, e vão ter algumas recomendações no decorrer, focar numa universidade pública, que são ótimos centros, tem questão de, às vezes, alguma greve, uma paralisação ou outra, mas são ótimos centros de formação, muito bem vistos, e que abrem um leque de possibilidades, sem custo. E por mais que o foco no IF
ele seja muito também técnico, você se desenvolve muito no IF. Então, quando você chega para fazer o Enem, você chega com um intelecto um pouco mais desenvolvido. Eu, por exemplo, eu e o João, a gente não fez pré-vestibular, mas a gente, por esse desenvolvimento que a gente teve no IF, a gente conseguiu ter êxito no nosso Enem e logo em sequência, ao término do IF, ingressar numa universidade pública. E aí, o que eu aconselho também é talvez 2 anos antes, 1 ano antes de quando você pretende estar na faculdade, já fazer o Enem para você treinar, né, saber como é que é o procedimento e se preparar. E então eu prestei o Enem no ano que eu formava no IF. Eu lembro que na nossa formatura nós entramos, era eletrotécnica. Éramos 2 turmas a princípio, de mais 20 alunos, um total de 50 alunos, e formou no final eu, o João e mais 4 pessoas. Éramos 6 formandos. Então era bem puxado. E aí comecei então a engenharia mecânica no Cefet, e quando você acha que já está um pouco pronto por ter pego uma temporada de GF que não foi fácil, você vê que o buraco é muito mais embaixo numa engenharia, numa pública, na faculdade pública, é muito puxado. E aí foi quando eu tive a oportunidade, e era em Nova Iguaçu, a faculdade, o campus de Nova Iguaçu, trabalhava no Rio, pelo técnico que eu comecei estagiando pelo IF, foi quando eu tive uma proposta de um estágio profissional, nível superior. Optei por isso, que também era Nova Iguaçu, a empresa, e aí comecei a faculdade, né? E estagiando é complicado, levar uma faculdade. Eu tinha a oportunidade de ficar em casa e só estudar. Meu pai tinha comentado isso comigo e falou: ó, se você quiser só estudar, você pode. Só que eu já tinha entrado, já tinha tido essa primeira experiência profissional, já tinha entrado nesse mundo profissional, e você aprende muito. E eu quis sim optar por seguir o meu estágio superior enquanto cursava a engenharia mecânica. Claro que aí você tem que estar mais focado, mais disciplinado, porque o tempo fica mais curto, né? Mais atarefado, a responsabilidade é grande também, porque nessa empresa hoje estágio é só um termo, você faz as mesmas funções, são atribuídas as mesmas funções de uma pessoa que é efetiva praticamente. E aí foi quando surgiu a minha primeira oportunidade de fazer intercâmbio, que foi uma mobilidade. E aí, voltando na questão de oportunidade, a gente tem que estar muito atento, porque eram programas que o Cefet tem, por exemplo, e muitas outras universidades têm, que eu não conhecia, conheci por um amigo de um amigo que fez o programa, que numa conversa de lanche, eu fiquei sabendo, no intervalo de faculdade, e justo na semana abriu o edital, me inscrevi, 2 semanas depois eu estava aprovado. Então, a gente tem que estar atento às oportunidades, porque as oportunidades, e eu vou falar sobre isso mais à frente, elas aparecem para a gente, mas muitas delas somos nós que criamos também. E apareceu essa primeira oportunidade de fazer a mobilidade, tinha opções de alguns países, eu optei por tentar fazer em Bragança, Portugal, que era onde esse conhecido meu já tinha realizado e tinha me recomendado. E aí também, uma coisa importante ainda, falando de oportunidades, que a gente tem que estar pronto para elas, né? Eu tive a oportunidade de fazer, de me inscrever, só que eu só pude me inscrever porque eu cumpria com os pré-requisitos. E um deles era você ter um CR maior ou igual a 7. E aí a gente tem, na faculdade, a gente tem muito aquilo lá, o que importa é passar, o que importa é aprovar, o que importa é o diploma. No final de tudo, é o que a gente busca. Só que tudo que pode ser feito, pode ser bem feito, né? Então, o ideal é fazer, se dedicar, correr, ir atrás de notas altas, porque se eu tivesse o CR menor que 7, eu não poderia me inscrever no intercâmbio, consequentemente, não realizaria o intercâmbio. E aí, o meu exemplo para isso é o intercâmbio, mas hoje, muitos processos que eu vejo em empresas, as pessoas perguntam. O seu CR acumulado, por mais que eu acredite que não seja algo eliminatório, é algo que sai em vantagem quem tem um CR mais acima do que outro. E aí,
os moldes desse primeiro intercâmbio que eu fiz eram mobilidade, onde eu vinha para cá e eu cursava um período da minha engenharia mecânica aqui com matérias da engenharia mecânica. E aí, muito mais do que agregar academicamente, você agrega aí culturalmente, você desenvolvimento pessoal, você conhece pessoas de todos os cantos do mundo, porque aqui na Europa as coisas se comunicam muito, é tudo muito próximo, as pessoas que você vive aqui são da Europa, todos os países. Então, você vem com foco acadêmico, você vem com foco acadêmico, que é para o que você veio, mas junto com isso vem um monte de coisa agregada que vai te agregar pessoalmente, profissionalmente. E então eu fiquei aqui 6 meses em Bragança, e aí ao final dos 6 meses eu voltei para o Cefet. As disciplinas que eu cursei aqui foram 6, se não me engano, 4 eu consegui convalidar no Cefet. E aí voltei para o Cefet, voltei para me formar, né? Voltando também, tive uma outra proposta de um estágio superior e optei por já seguir um estágio também, um novo estágio. E no meu penúltimo semestre, quando estava para me formar, surgiu um novo edital, e é agora um edital no âmbito da dupla diplomação, que é quando você vem, e aí esse edital era específico para engenharia mecânica e específico para o instituto que eu tinha vindo anteriormente. Tinha que ser para cá. Era um acordo entre o instituto daqui, o Instituto Politécnico de Bragança, com o Cefet, Nova Iguaçu. E aí, novamente, tinha os pré-requisitos do CR, maior ou igual a 7, de créditos mínimos vencidos, e você tinha que estar a partir do nono período, ter cursado 8 períodos, e você tinha que fazer uma prova de idiomas, de línguas, no caso de inglês, por mais que fosse Portugal, porque aqui, além de você precisar pessoalmente também, na faculdade, algumas disciplinas eram ofertadas em inglês. Eu, inclusive, fiz 2 disciplinas em inglês. E aí, é um parênteses também, um asterisco que eu quero dar, idiomas. Muito importante, você está, no mínimo, o básico, que é o que liga todo mundo, que é o inglês, né? Você tem que, desde já, aproveitar, desde agora, porque quanto antes, menores responsabilidades, menos compromissos, então vocês têm mais tempo para aprender e também é mais fácil de aprender, está mais disposto, e é o tipo de coisa que daqui a 3, 4 anos vai ser essencial para vocês, seja com uma oportunidade de intercâmbio, seja com uma oportunidade de trabalho, porque empresas hoje, multinacionais, todas elas exigem, no mínimo, um médio do inglês. E não tem que se preocupar em falar perfeito, não. Vocês têm que estudar, fazer o esforço de vocês. Eu, por exemplo, fiz a prova, que não era a prova mais difícil do mundo, mas também tinha que ter uma noção razoável de inglês, e vim para o intercâmbio e aqui eu pude desenvolver bastante. Mas então fica esse asterisco aí, se atentar para idiomas, e o inglês aí é o principal, né, o básico, é o que liga todo mundo. E aí, quando eu tive a oportunidade de vir fazer o mestrado, de vir fazer a dupla diplomação, eu estava efetivado, né? Eu estava estagiando na empresa e tinha uma proposta de efetivação. E era uma boa proposta. E a gente tinha um cenário econômico complicado, onde muitos amigos meus tão pouco conseguiam um estágio, e eu estava com uma proposta de ser efetivado. E aí eu tive que escolher entre fazer o mestrado aqui na Europa ou seguir na empresa, ser efetivado e me formar no Cefet. E aí, numa conversa com meu pai também, a gente decidiu que o melhor para mim no momento seria agradecer a efetivação, mas declinar e fazer o mestrado, me desenvolver academicamente. E vim para cá novamente, e aí começou mais um período que durou 1 ano e meio, algumas disciplinas cursadas, a tese, a minha foi feita aqui, a minha tese ela é na área eu sou da área de mecânica, a minha tese é na área de usinagem. Não vou entrar muito a fundo no tema da minha tese, porque é algo muito técnico, muito específico, e não é também o tema a proposta dessa conversa, mas eu desenvolvi a minha tese aqui com o orientador aqui de Bragança e um orientador também do Brasil, que é o pré-requisito, tem os 2 orientadores,
E aí, uma outra oportunidade, dentro de uma oportunidade, é que quando você vem para cá, para a Europa, para fazer um mestrado, nesse curso de dupla diplomação, previsto em edital, eu poderia concorrer, me candidatar ao programa de intercâmbio Erasmus. O que é um programa de intercâmbio Erasmus? O João Paulo, a gente comentou sobre isso antes, o João Paulo, eu mandei um link para ele explicando o programa melhor. O João Paulo tem esse link, vai enviar para você esse link. Mas o que é o programa de intercâmbio Erasmus? Você, quando vem com o mestrado para cá, você é considerado estudante daqui, estudante português, no caso, como eu estou em Portugal. E aí, por ser considerado um estudante daqui, eu posso me candidatar ao programa de intercâmbio que quem estuda aqui tem direito. Eu passo a ser um deles. E aí, para fazer o intercâmbio daqui, eu tenho que obrigatoriamente sair daqui e ir para outro lugar da União Europeia, que são os países que têm convênio no programa. E aí, esse programa ele consiste em que você procura um estágio após formado, né? Entra em contato com empresas e aí você vê a relação de países que o convênio ele existe. E aí você pode procurar, seja na sua área, seja no local que mais te agrada, seja para onde você quer ir, conhecer e desenvolver, seja talvez para algum laboratório que você, quando estava fazendo sua tese, você entrou em contato e você se desenvolveu. E aí você entra em contato com as empresas, você busca um estágio, como você busca em qualquer lugar no Brasil, é uma busca normal. Só que qual a vantagem? O governo europeu, no caso, ele que paga a sua bolsa. É ele que paga a sua bolsa. Então você passa a ser mão de obra grátis para a empresa. Então, um pouco assim, por que não? Porque eu não vou contratar o Lucas, se o Lucas já vir para mim, e são contratos de até 12 meses, se o Lucas já vir trabalhar para mim por até um ano, eu não vou ter gasto nenhum com o Lucas. Então é isso. É a oportunidade de você fazer um intercâmbio por meio do IPB para outro país daqui, conseguindo uma bolsa por meio do governo. E é uma ótima oportunidade, né? E a gente tem que estar atento, esperto sempre a isso. E as coisas aqui, elas se comunicam. E quando foi em julho, eu defendi a minha tese, aprovei, e agora terminei o mestrado. Eu sigo aqui porque em uma aula do meu mestrado, um professor falou sobre uma oportunidade de estágio numa empresa aqui. Nada agora relacionado ao Erasmus, daqui mesmo, de Portugal. E aí eu mandei o meu currículo e quando foi 2 meses depois entraram em contato comigo para fazer uma entrevista. Resumindo, eu fui contratado, a princípio, como estágio, que duraria 3 meses, e por fim eu fui efetivado e hoje eu trabalho nessa empresa. O que eu faço lá? Eu sou projetista da área de telecomunicações. A empresa é uma startup francesa que faz cálculos de engenharia de projetos na área de telecomunicações. Nós temos escritórios aqui em Portugal e na França, e os projetos são para territórios, para áreas na França. Então, hoje estou contratado por essa empresa, eu sou projetista dessa empresa, e aí, com isso, vem um monte de coisa atrás, né? Uma experiência profissional fora, primeira experiência profissional fora, que é muito bem vista, retorno financeiro, hoje o câmbio, não sei se vocês estão por dentro, 1 euro, R$ 1, 1 euro é como praticamente sete reais. E aí eu já tenho minha independência, meu pai já não precisa enviar dinheiro para mim. Você conhece gente, você evolui. Na pandemia que eu estou passando aqui, serviu como para seguir uma rotina, né? Se eu tivesse sem fazer nada aqui na pandemia, se tivesse só a minha tese, ia ter ficado doido. Então eu tinha tese, eu tinha meu trabalho, por mais que eu não estivesse trabalhando no escritório. Agora a gente já voltou para o escritório. Eu estava de home office, o trabalho seguia normal, demanda até maior em algumas épocas da pandemia. E também uma tranquilidade de buscar novas metas, caso eu queira sair daqui. E oportunidades também que encontro dentro da empresa. A empresa, por exemplo, é uma empresa startup francesa. A gente comunica o tempo inteiro com entidades na França. As documentações são em francês, ou seja, a empresa agora está dando para a gente um curso de francês. Eu tenho feito um curso de francês por interesse da empresa, né? E há também a possibilidade de ser transferido para a França para trabalhos lá na França.
Então, é uma outra oportunidade dentro de o que começou como mestrado, depois surgiu como estágio profissional, e agora uma efetivação aqui, e que pode até surgir depois para uma transferência para um outro país aqui dentro. E aí as condições melhoram e uma nova experiência, né, que agrega muito. E aí as coisas vão tomando rumos diferentes. Mas algumas coisas que eu queria deixar para vocês aqui é que tudo que surge como promissor, né, e que nos tira da nossa zona de conforto, tem que ser, sim, abraçado e encarado. E falando sobre as oportunidades, aí elas surgem, né? E as oportunidades elas têm o tempo delas. Elas não esperam a gente. Ela surgiu, a gente tem que abraçar e na hora decidir e ir atrás. E como eu disse também, muitas delas surgem e outras quem criamos somos nós. Então a gente tem que estar o tempo inteiro atento a essas oportunidades, para que elas não passem desapercebido. Tem que estar o tempo inteiro se preparando para estar cumprindo com os pré-requisitos que a gente precise. E aí uma coisa também importante que eu sempre levo comigo é que a gente tem que prezar sempre disciplina, a motivação. A disciplina é algo muito sólido, né? A motivação já é algo mais frágil. Então, se a gente prezar pela disciplina, a gente vai chegar onde a gente quer chegar. E foi isso que me ajudou na época de F, na época de Cefet, tanto para me formar nesses lugares, quanto para conseguir uma vaga, vir para cá e conseguir o mestrado e depois essa experiência profissional que eu tive. Mas, por mais que a gente deva sempre prezar a disciplina e a motivação, eu aconselho a gente sempre buscar algo que a gente goste, né? Algo que faça os nossos olhos brilhar. Porque uma vez motivado e sendo disciplinado, o caminho fica mais fácil de ser trilhado, as coisas elas ficam mais fáceis de serem conseguidas, né? Outra coisa também, outro conselho que eu quero dar, sonhar grande, pensar grande. Hoje, eu vivo numa realidade, vivo num local e tenho um emprego, coisas que, se eu pensasse 4, 5 anos atrás, eu nunca imaginaria aqui. Mas tem que pensar grande mesmo, coisas que a gente pode olhar, pensar e planejar para daqui a 4, 5 anos, que podem parecer muito surreais, na verdade não são, depende da gente. Basta a gente correr atrás, basta a gente querer, basta a gente ficar atento e basta a gente se preparar. E para isso a gente tem que buscar sempre conselhos. Vocês podem começar buscando conselhos aí na instituição de vocês, que eu tenho certeza que aí tem profissionais muito bem qualificados e que prezam pelo futuro de vocês. A gente tem que buscar sempre melhorar também. A educação ela tem que ser contínua e a gente tem que focar sempre no essencial, no que é principal. E hoje o que eu tenho feito aqui além de estar me desenvolvendo na empresa, de estar fazendo curso de francês, de estar entregando o que eu posso entregar, meus resultados, tentando buscar as minhas metas, eu busco também empregos em lugares que me agradem e até mesmo vagas de trainee no Brasil, que não descarta a possibilidade de um dia voltar para o Brasil. E eu sei que com boa formação, com uma boa experiência, vagas de trainee ficam mais palpáveis, né? Que são vagas ótimas para quem quer começar a carreira profissional. E uma coisa que é interessante para essas vagas, tanto aqui como aí, e eu vejo hoje que o pessoal tem pedido muito, é a questão de ser curioso, de você desenvolver, ser criativo. Por exemplo, você está buscar sempre fazer, por mais que seja a mesma coisa, buscar fazer isso de maneira diferente, porque isso, além de te trazer mais motivação para o teu trabalho, fazer as coisas por caminho diferente, porque imagina, se fazer a mesma coisa da mesma maneira o tempo inteiro, fica chato, fica pesado. Então, além de você buscar fazer as coisas de maneiras diferentes, além de tornar o trabalho melhor, de motivar, você vai acabar otimizando processos, vai buscar soluções mais eficientes, mais econômicas, e as empresas hoje elas querem isso, que a gente busque ser curioso, que a gente desenvolva essa criatividade, olhar também sempre para a tecnologia hoje em dia, que é um recurso, uma ferramenta enorme que a gente tem em mãos, e sempre com comprometimento, né, e responsabilidade. E aí, como eu ia comentar com vocês, e agora até bem pessoal, as coisas elas vão tomando rumos,
a vida vai tomando rumo, né? E eu, por exemplo, hoje aqui estou empregado, eu tenho uma namorada aqui hoje, a Sara, acho que ela está na ligação, a Sara é espanhola, conheci ela aqui enquanto estudava em Bragança, ela também estudava aqui, ela fazia aqui mobilidade também, e fazia um semestre da faculdade dela, e ela é formada em engenharia de energias renováveis. Agora ela voltou para a Espanha já, ela vive na Espanha, ela é de Bilbao, País Basco, e ela faz o mestrado dela em eficiência energética. E hoje eu me vejo muito aqui pelo meu trabalho, pela minha formação, muito por ela também. Hoje a gente se vê aos finais de semana. Na pandemia foi complicado porque a gente ficou um bom tempo sem se ver, né? As fronteiras ficaram fechadas. Então a gente se vê aos finais de semana. Amanhã, inclusive, ela está chegando aqui. E hoje eu me vejo num local, por mais que longe da minha família e dos meus amigos de infância, eu aqui tenho amigos também, eu aqui tenho um trabalho, eu aqui tenho uma formação, eu aqui tenho uma vida pessoal, eu sigo, eu tenho uma namorada também. E o que vai vir para frente, eu não sei. Só que o que eu sei é o que eu fiz até agora e eu vou continuar fazendo. Quero continuar pensando grande, sonhando grande, continuar buscando conselhos, continuar buscando melhorar sempre. Educação contínua, focando sempre no essencial, sempre com disciplina, sempre buscando ser motivado, buscando ser ousado e tendo compromisso e responsabilidade. O que eu queria falar, em suma, era isso, em relação ao conselho e essa trajetória que eu tive. Eu queria saber de vocês se vocês têm perguntas, se vocês têm alguma curiosidade que vocês querem perguntar, vocês podem ficar à vontade. Pessoal, agora nessa etapa, né, a gente abre aí para as perguntas. Quem quiser falar o microfone está aberto também. Quem quiser escrever também está aberto. Eu tenho algumas aqui e eu já vou começar fazendo. Então, Pode tem mandar. várias, algumas não, tem várias aqui que eu fiz, parece até que a gente não se conhece, né? Porque É. realmente, às vezes, a gente vai. São tantas coisas, né? E você vai falando, parece que são coisas novas. Mas, por exemplo, quando você estava ali estudando, né, engenharia mecânica em Nova Iguaçu, e Sim. aí surgiu esse edital. Existia alguma razão, algum fundamento por você escolher Portugal ou não? Então, o primeiro, a mobilidade que eu ia fazer, eu tinha a opção de outros países. Tinha também Espanha, tinha também França, tinha também Alemanha. Para a França e para a Alemanha, eu pedia o francês e o alemão. E na época, zero dos dois, né? Para a Espanha e para Portugal, era o inglês. Portugal, e especialmente Bragança, eu escolhi porque eu fiquei estudando o programa por um amigo conhecido, e essa pessoa tinha vindo para essa cidade especificamente. E me indicou o instituto, a cidade, e aí o custo-benefício de vir para cá, porque Portugal é um lugar barato, que era não, morando fora de casa. Eu tinha bolsa, eu recebia bolsa, uma coisa que eu não comentei, a habilidade eu tinha bolsa do governo, o governo me pagava R$ 1.500, o que na época rendia mais, é, hoje renderia muito pouco R$ 1.500, mas de maneira que era suficiente o que eu recebia para eu pagar as minhas contas aqui, aluguel, energia, água, pagar um mercado, só que eu também ganhava uma bolsa de alimentação do IPB, da universidade. Então eu ganhava uma bolsa que vinha para minhas contas pessoais, e eu ganhava alimentação, almoço e janta de segunda a sábado na faculdade. Então o que eu recebia na época me dava a condição de manter aqui sem depender do meu pai. Claro que você tem que ter um mínimo de segurança, né, para vir, porque caso se passe alguma coisa, você está longe de casa, né? Uhum. Mas a opção de vir para cá foi por isso, por ter sido recomendado o local e muito na questão também de custo-benefício. Porque com o dinheiro da bolsa e tendo a alimentação do IPB, era possível que eu mantivesse aqui sem depender do meu pai, entendeu? E Entendi. aí, na segunda etapa, que era o de mestrado, o acordo era específico para o IPB. Não tinha outra oportunidade. Era uma dupla de formação era Cefet IPB, Bragança. Ou fazia, ou vinha para cá ou não vinha, entendeu? Entendi. E assim, vale. O seu programa não tem nada a ver com Ciências Sem Fronteiras, porque a gente, assim, Ciências Sem Fronteiras foi algo muito divulgado, né? Que todo mundo acredita que só existia essa oportunidade de ir para fora, pelo Ciências Sem Não, Fronteiras, e não. não tem nada a ver. Inclusive, porque o Ciências Fronteiras na época era um programa bom, mas que foi pouco fiscalizado, né? Por isso ele acabou rápido. Era um programa que era muito regado, não tinha controle. Quem ia com muito dinheiro. E o pessoal se perdia um pouco, até por ter muito dinheiro, entendeu? E foi um rombo muito grande para o governo. E foi um programa que não se susteve.
Quando eu pude me candidatar para o Ciência e Fronteiras, que você, quando eu estava na faculdade, tinha que ter um número mínimo de créditos, quando eu podia me candidatar, quando eu estava apto para me candidatar, acabou o programa. E aí, conversando com esse conhecido meu, como eu disse, eu descobri que ele estava fazendo e que o dele não era Ciência e Fronteiras, era um programa específico do Cefet. E assim como esse programa, o Cefet tem outros diversos programas. E depois eu fui descobrir que a UFRJ tem também, a UERJ tem também, a Rural também tem. Então, são coisas que a gente não sabe, só que tem. Que isso a gente só tem que buscar, saber. Entendeu? A gente tem uma pergunta aqui, que eu não vou Depende. ficar consumindo só com as minhas, que eu fiz um monte aqui. Quando você foi para Portugal, você podia viajar para outros países da União Europeia ou você não podia sair de Portugal? Como é que é? Não, podia e eu fiz bastante. Nos meus primeiros 6 meses aqui que eu tinha mobilidade, claro que você tem um compromisso, obviamente, você vem com o intuito de estudar da faculdade, só que aqui também tem muitos dias livres, tem folgas, você monta o seu calendário, aqui é tudo muito fácil, e aí você vem como visto de estudante, que ele é para Portugal, só que ele vai no nível europeu. Por exemplo, aí no Brasil, o que você faz como voo caseiro, que seria um Rio-São Paulo, um Rio-Minas, aqui é de um país para o outro. Aqui é um voo doméstico, daqui para a Espanha, daqui para a França. Por exemplo, eu não passo por imigração, entendeu? São voos caseiros, a não ser que eu saia do espaço Schengen, que eles chamam. Por exemplo, fora da Europa, obviamente. E hoje, com o Brexit, que saiu a Inglaterra, saiu a República da Irlanda, entendeu? Para esses lugares a gente vai ter imigração. Mas a nível europeu, tirando esses países que estão fora do Brexit, você pode viajar tranquilamente, sem problema nenhum. Entendi. Bom, baseado Eu nessa fiz última bastante. resposta que você deu, né, que tudo aí é fácil. Aí veio minha dúvida também. Quais foram as suas maiores dificuldades, né? Você chegou a enfrentar alguma barreira, algum preconceito por ser brasileiro? Então, eu senti na pele e não senti. Eu vi muita gente que sofreu preconceito. O pessoal que tem a maneira deles de ser, sabe? A gente tem o costume de conhecer o pessoal daí, brasileiro, carioca, pessoal ser simpático, né? Brincar, puxar conversa, que eles têm um jeito deles mais direto, mais justo de ser. Mas aí é o jeito do pessoal, isso não tem o que você falar. Mas senti na pele o fato de sentir algum preconceito, isso eu não senti. Dificuldades que eu tive aqui, primeiro o clima, que é uma dificuldade para eu que nunca saí do Brasil, vivia no Rio de Janeiro, chegar aqui 2 meses antes de começar o inverno. E a cidade que eu vivo é uma cidade que faz bastante frio, que você pega aqui no inverno -9, -8, entendeu? Então é uma barreira, essa é uma dificuldade, porque não é você vir para passar 2, 3 semanas de passeio, é você viver, é você acordar de manhã e trabalhar, é você chegar tarde em casa, entendeu? É o dia a dia, é a rotina, e é complicado. A adaptação, eu me julgo ter facilidade de me adaptar a novos ambientes, a novos lugares, a novas pessoas. Só que é uma coisa também que leva um tempo, cada um tem o seu tempo. Você está querendo, não, você está longe da família, está longe dos amigos, todo mundo novo. Eu, quando vim, por exemplo, eu não conhecia ninguém. Eu conheço gente que veio do Maracanã, por exemplo, que eu não conhecia, mas eles vieram em grupo, eram 5 garotas, por exemplo, que se conheciam. Então, um outro cenário. Eu não conhecia ninguém, entendeu? E aí, uma coisa que me ajudou muito na época foi esporte. Eu jogava futebol com o pessoal e aí fui me adaptando rápido, fazia disciplinas em turmas diferentes, e aí fui conhecendo gente nova, entendeu? E eu fui entrando, fui viajando, festa também, isso tudo que vai agregado no pacote. Entendi. Bom, um outro ponto que pode ter passado despercebido e ficado confuso devido à quantidade de informações. Você fez 2 programas. Você veio, a primeira vez, ficou 6 meses, né? E depois você voltou, que aí você fixou residência aí, né? E esses 2 programas, eles são diferentes, né? Exato. E um desses é o Erasmus ou não? Não, não. O Erasmus eu ainda posso fazer. O Erasmus você pode fazer até um ano depois que você se forma. Mas o Erasmus é um programa europeu, da União Europeia, que eu tenho direito de fazer por ter estudado mestrado aqui, entendeu? E aí são programas de até 12 meses onde o governo te mantém. Ou seja, você busca alguma vaga de emprego, de estágio, e você tem a prerrogativa de dizer para quem vai te contratar,
Ah, mas eu não estou buscando. Ah, mas eu vou trabalhar de graça para você. Quem vai pagar minha bolsa é o governo. Então é meio que assim, a pessoa olha com outros olhos, entendeu? E aí Entendi. A eu tenho diferença, focado. então, do Erasmus para os outros programas é que no Erasmus você é aluno, já é considerado aluno europeu. Isso aí, o secundário europeu. É, por exemplo, cada um busca e foca onde quer. Eu, por exemplo, hoje foco na Espanha, no norte da Espanha, País Basco, que é onde mora a Sara. É um país que me agrada muito, que sempre foi um país que eu quis ir trabalhar. E é uma região que, na minha área, tem muita coisa. Tem muita indústria lá, entendeu? Na área de mecânica. E aí, falando rapidinho, antes de responder a pergunta que foi feita, foram dois programas diferentes, sim. O primeiro foi mobilidade, onde eu vinha fazer uma parte algumas disciplinas da minha graduação e voltava. E nesse eu tinha bolsa de alimentação e bolsa de dinheiro mesmo. E o segundo foi um programa de dupla diplomação, onde eu vinha para cá fazer o meu mestrado, a minha tese, e ia ser diplomado daqui. Da outra vez eu recebi um certificado que eu participei. Dessa vez tem um diploma de mestrado, entendeu? Eu sou mestre. E o diploma daqui, de Portugal, ele vale nível europeu, é tudo em um só, é uma coisa só, entendeu? E ele é Uhum. válido também Canadá, Estados Unidos. Então, para esses lugares, eu sou mestre, entendeu? Entendi. Isso também é uma E aí, vantagem de ter um diploma aí validado pela Europa, que você consegue validar nos Estados Unidos e em outros lugares, com maior exato. facilidade do que um brasileiro, por exemplo. Exato, tem um peso. Porque, por exemplo, quem faz mestrado aí, se quiser vir para cá, tem que convalidar o diploma. Só que é um processo que é burocrático, que não é direto, que pode ser muitas vezes caro. E é meio que assim: uma empresa tem para contratar o João daí, que tem o mestrado daí, mas não é validado, e tem o Lucas, que já tem o que é validado. Poxa, para mim, os dois perfis me atendem. Eu vou no Lucas, que o Lucas é menos burocrático, é menos custoso para mim, é menos oneroso. Ah, não, o perfil do João me interessa muito, eu preciso desse cara. Aí a empresa vai mexer os pauzinhos dela lá e vai dar um jeito de convalidar, entendeu? Mas Entendi. abre portas e facilita processos. A gente tem uma outra pergunta aqui do Vitor Hugo. Se você sofresse xenofobia, né, Sim, e por acaso a sua mão fosse parar na cara do sujeito, você poderia perder o visto, no caso, né, agredir alguém. poderia. Eu, por exemplo, até falar disso, eu tenho uma residência daqui, que eu tirei quando eu voltei a segunda vez agora. A primeira, ela é temporária. Aqui, depois de 5 anos morando aqui, legalmente, você pode dar entrada na cidadania. Eu estou indo para 2 anos aqui. A primeira eu tirei temporária, no âmbito de estudante. E aí agora, efetivado, eu renovei a minha residência, 1 ano mais. A próxima vão ser de 3 já, o que vai dar um total de 5 anos. Mas essa agora já é de concessão de trabalho, eu já posso trabalhar, né? Já me permite o trabalho, a atividade de trabalho. E aí é uma residência, novamente, nível europeu. Quando eu falo de Portugal, eu falo de nível europeu, entendeu? A nível União Europeia. Tudo que vale aqui, vale na Europa inteira. E, claro, que para eu dar entrada nessa documentação e ter acesso à documentação, eu precisei mostrar documentações. A princípio, na primeira fase, foi da faculdade, numa segunda fase, foi da empresa, o contrato da empresa, e, tipo, os meus recebimentos da empresa de maneira que eu possa manter aqui, entendeu? Só que isso também parte para as questões legais. Por mais que eu sofra xenofobia, eu tenho que agir da maneira correta. Eu não posso dar a mão na cara do sujeito, certo? É Né? eu iniciar o sujeito e buscar uma maneira justa de resolver esse problema sem me prejudicar também, porque não adianta nada no momento de perder a cabeça eu fazer alguma coisa de loucura e eu me prejudicar por isso. 2 vezes, né? Porque eu sofri e segundo porque, em função disso, posso vir a perder uma residência. Verdade. Porque, querendo ou não, a gente não é cidadão aqui, entendeu? Eu, por enquanto, não sou. Então, tem que ter cuidado com tudo que você faz o tempo inteiro. Lucas, eu tenho uma outra pergunta também, que se refere, por exemplo, no Brasil, né? Aqui praticamente todo mundo já tem experiência do que é viver no Brasil, tem as diferenças regionais, sim, mas às vezes a gente fica muito com aquela idealização do exterior. Ah, no exterior é melhor, no exterior é melhor, no exterior é melhor. E aí a minha pergunta é sobre isso, né? Vivendo na Europa, porque justamente a atividade aqui, né, a conversa, ela fala estudar, trabalhar e vivendo na Europa. Me fale aí sobre os pontos positivos e os pontos negativos. Ou não tem ponto negativo morar na Europa, por exemplo. Não, tem sim. É verdade, que isso é verdade. Muita gente tem essa, isso na cabeça, né? Ah, mãe, tô louco para sair do Brasil, o Brasil é horrível, fora que é bom. Não é assim, tá? É,
Primeiro, as coisas vão acontecendo e com o tempo a vida vai tomando rumos diferentes. Hoje, por exemplo, eu me sinto muito em casa porque além de ter um trabalho, de ter relações, de ter amizade, de ter uma namorada, isso faz com que eu me sinta muito em casa. Mas ainda assim eu não me sinto 100% em casa. E é complicado você viver assim, entendeu? Você está longe da sua família, você está longe. E isso é um ponto que pode parecer não relevante para quem está aí, mas quando você vem pro lado de cá, você pesa muito, entendeu? Perder, Certo. as coisas que você perde aí, os momentos de família especial que você perde aí, é uma coisa que pesa muito. O que eu vejo aqui é que as coisas seguem um caminho natural, por exemplo, voltando para essa área aqui de estudos, de trabalho. Eu vejo que aí no Brasil, você se formar não é garantia nenhuma de que você vai conseguir um emprego. E, na verdade, está muito complicado conseguir um emprego. Não estou falando que aqui é garantia, que aqui você vai formar no dia 8, no dia 9 você está empregado. Só que aqui a chance de acontecer é muito grande, entendeu? É meio que o caminho natural das coisas. Estudou, fez a sua parte, formou, trabalhou, entendeu? E eu sinto também que as coisas aqui, elas são mais equilibradas. Você consegue, mesmo no emprego que não é de ponta, você consegue ter acesso a boa segurança, acesso a boa educação, acesso a uma saúde boa, consegue, mesmo não tendo emprego de ponta, fazer uma viagem ou outra, entendeu? Por exemplo, eu tenho amigos aqui, que têm trabalhos aqui, que pensando numa pessoa dessa, trabalhando com quem trabalha, ou seja, num café, não desmerecendo, mas trabalhando num café, num restaurante ou numa loja de imóveis, uma pessoa dessa no Brasil, pouco vai ter a renda dela para pagar o aluguel dela e as contas dela. Aqui eu conheço pessoas que vivem assim, que vivem bem, têm essa saúde porque o Estado providencia é bom, o governo providencia é bom, tem acesso à segurança porque, de fato, é mais seguro, é uma das coisas que são mais diferentes do Brasil, que mais destoa, que é muito mais seguro que o Brasil. Ainda assim se passa muita coisa, mas em um outro nível. E ainda consegue, uma vez no ano, fazer uma viagem bacana, entendeu? Uma viagem grande, mas num feriado ou outro, ir para um país ou outro e aproveitar, entendeu? Então, sinto que você consegue mais desfrutar, mesmo tendo pouco, não estando no emprego de ponta, entendeu? As coisas são mais equilibradas. Você não vê uma diferença de alguém que trabalha num café muito grande para alguém que é engenheiro. Claro que é a diferença, mas não é tão grande assim. A desigualdade não é tão grande. Inclusive nos grandes centros, por exemplo, capital, Lisboa, porque você vive hoje em Bragança, que é uma cidade do interior. Sim, porque, por exemplo, eu vivo no interior. Eu recebo, obviamente, menos do que quem trabalha em Lisboa recebe. Só que o meu custo de manter aqui é muito mais quanto de manter em Lisboa. E aí, na hora de pegar um voo e ir para fora, a condição dele é a mesma caminho, entendeu? Aqui tudo se Entendi. liga, aqui o pessoal tem muitos outros meios que você vai viajar muito de trem, mas você pega aqui muito ônibus, pega muito voo, você paga aqui em voos, tem voo que você paga 5, 10, 15 euros. Entendi. Então, mesmo no grande centro, você vai ganhar mais, mas você vai gastar mais para viver ali. E quando você quiser para fora, a condição é a mesma, a realidade é a mesma. Bom, e hoje você trabalha por aí, né? Você chegou a falar um pouquinho sobre isso, é uma empresa francesa, startup francesa, na área de telecomunicações, né? E como Exato. é que tem sido essa experiência, por exemplo? Comparado à experiência que você teve. Calma aí, que o pessoal da MAN tá pousando um avião e fica uma zoada aqui grande. Como é que tem sido essa experiência sua aí? O que você compara com a experiência que você teve aqui no Brasil, né? Na Procter Gamble, no seu outro emprego na Valec? Os pontos positivos, os pontos negativos. Então, o bacana, além de você estabelecer relação e conexões com gente, né? O leque, a possibilidade que um trabalho aqui abre, como eu disse, as coisas que se comunicam muito. Por exemplo, a gente está aqui em Portugal, mas são para projetos na França. E a gente hoje está recebendo um curso de francês, um idioma a mais, mas também que é necessário pelo trabalho que a gente efetua. E aí, a gente vai conhecendo pessoas mudam de lugares e depois, se você fazendo um bom trabalho, tendo uma boa relação, as pessoas querem te levar, entendeu? E aqui, o que eu acho aqui é que os leques são muito grandes. Por exemplo, aqui eu tenho a possibilidade de ser transferido para a França. E aí muda uma realidade também econômico cenário que é muito mais atrativo, sabe?
O que eu sinto aqui em relação ao Brasil diretamente é que no Brasil as coisas são bem puxadas. Pode parecer que não, mas no Brasil a cobrança é alta. Aqui o pessoal, eu vejo que o pessoal é cobrado também, se entrega também, mas eu vejo na mesma escala. Claro que também a experiência que eu tenho no local em específico. Eu vejo que o panorama meio que geral na região aqui é meio que assim, mas eu sinto que a pressão aqui é um pouco menor, pressão por resultado e tudo mais. Não que a gente não tem que deixar de entregar e buscar, né? E eu fico fazendo o meu, mas eu vejo que a pressão aqui é um pouco menor, então eu sinto essa diferença. E isso pode ser visto como bom e como ruim. Eu acho que é bom não ser muito pressionado, mas às vezes tem pessoas que quando você não cobra muito na pé de perto, a pessoa relaxa, entendeu? E aí não se desenvolve. Então isso é um cenário bom e ruim. E como muito bom eu vejo isso. As coisas como se comunicam muito aqui, o leque de opções é muito grande. E você, estando pronto, estando preparado, você pode alcançar voos longos e ganhar experiências longas. E aí, se alguém pensa assim, um dia voltar para o Brasil, como eu também não descarto e penso, tudo que você fizer aqui tem que estar aí. Isso é a verdade. Seja ele academicamente falando, seja ele profissionalmente falando, pessoalmente falando também. Entendi. Bom, acho que da minha parte foi. Se alguém tiver mais alguma pergunta, pode colocar aí no chat ou abrir também o microfone. Ó, tem mais uma. Curiosidade. Em Portugal, a cannabis é legalizada mesmo ou é meme? Não, Portugal não. Europa, até onde eu sei, legalizado é Amsterdã. Já Só estive lá duas Amsterdã? vezes, inclusive. Aham. Já estive lá duas vezes, inclusive. Mas Certo. não, Portugal não é. Eu não vejo aqui a rigorosidade que eu vejo no Brasil. O pessoal aqui é mais tranquilo, mas legal não é. Legalidade não é. Entendi. Bom, vamos ver se vai chegar mais alguma. Uma coisa que você falou, que é a questão da disciplina e do foco, né? Eu levo uma frase comigo que é o seguinte: segredo do sucesso é a constância no objetivo. Né? Então, Sim, a pessoa tem que ter um objetivo e persistir naquilo ali. Nada é exato. fácil, E né? tem que Nada vem pensar, fácil. Oi? e tem que pensar grande. O objetivo tem que ser alto. Exatamente. Exatamente. Bom, eu acho que é isso. Aí não temos ainda nenhuma pergunta mais. Só para fechar, tem uma coisa que eu li também esses dias, que eu achei interessante. É uma frase que fala que o cara falava que o trabalho, ele ganha o talento, se o talento, ele não trabalha o suficiente, né? Então, você pode, para você chegar em algum lugar, talento e sorte também, em muitos casos, pode te levar até lá, mas para você se manter ali, se desenvolver ali e ir mais longe, você não tem jeito, isso é só trabalho. E é isso, Exatamente. é foco, é correr atrás, é ser disciplinado, é pensar grande, é buscar conselho de quem você sabe que pode te ajudar, entendeu? E ser compromissado, ser responsável. É isso aí. A ideia Pessoal, é então é isso. Agradecer a todos aqui presentes, agradecer você, Lucas, pela disponibilidade. Sei que sua vida está agradeço corrida o aí, convite. está trabalhando, e aí eu entrei em contato com você, né, para que você pudesse vir aqui expor isso para alguns alunos. O Vitor, né, é nosso aluno do Instituto, aluno de ensino médio, alunos aplicados, e eu acredito que isso pode fazer uma grande diferença na vida dessas pessoas, né? Porque eu e você, nós passamos pelo ensino médio, a gente entrou na faculdade e sequer eu conhecia essa possibilidade desse intercâmbio, assim. Achava que o intercâmbio era só aquele mesmo privado, né? Que normalmente os filhinhos de papai e mamãe, eles pagam e vão e ficam lá um tempo, fazem um curso de inglês, enfim. Não tinha muito essa noção dessa possibilidade e ainda mais essa questão da dupla graduação, de você sair com diploma daí e tudo mais. Poder, né, ser considerado um aluno europeu, por exemplo, com esse programa do Erasmus. Então, acho que foi bem esclarecedor. Agradeço a todos aqui. E é isso, pessoal. Muito obrigado. Meu pessoal, obrigado também pela oportunidade aí, obrigado pelo convite, João. E daqui a pouco a gente se fala de novo, eu e você. Tranquilo. Gabriel mandou obrigado. Ana Luísa, muito bom. Ajudou a esclarecer muitas dúvidas. Valeu, galera. Só estou esperando o convite dele para eu ir agora para a Europa.
Tá todo mundo convidado. Valeu então, João. Valeu, tchau, pessoal. Vou fechar aqui, hein? Tchau, tchau, tchau.